Sim. Ah, beleza. Assim, não, a ideia geralmente foi essa, Jefferson. Eu vim sem roteiro, que é justamente para ir fluindo, entendeu? Mas assim, a gente já tem aquela coisa assim formada na cabeça, né? Uma das coisas que é assim muito de prática que eu trago em todo treinamento, e por incrível que pareça, eu já fiz alguns treinamentos até como convidado de algum professor, estudo, e é uma dúvida que você pega, às vezes, planejadores experientes que não têm esse cuidado de começar um projeto, né? Do que fazer quando começar um projeto. As pessoas esquecem, quando você abre um projeto no Project, já tem até o básico que eu uso muito aqui, eu vou abrir um projeto novo aqui, né? Quando você abre um projeto novo no Project, você não está abrindo somente um programa. Você está abrindo um projeto. O nome está ali, Projeto um. Opa, eu achei que eu estava compartilhando a tela. Pera aí. Aqui ela travou aqui na hora de compartilhar. Quando você abre o Project, você não está ali com um programa aberto, com a ferramenta aberta. Você abriu um projeto. E esse projeto, ele já vem com as configurações de fábrica do Project. Quais são essas configurações de fábrica do Project? Segunda a sexta de trabalho, de 9 às 18, trabalhando 8 horas por dia, assim por diante. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que depois pode dar problema no meu projeto, é ter essa configuração que eu chamo de três passos. E quais são, né, os três passos? Sempre projeto, informações do projeto e eu defino a minha data de início. Aí vocês vão perceber o seguinte: eu posso agendar um projeto da data de início ou da data de término. A data de término, particularmente, eu nunca usei. Mas aí você viria assim com aquela ideia assim, pô, mas se eu quisesse fazer um projeto do Réveillon 22, 23, que o final desse meu projeto fosse lá exatamente 31 de 12 de 22 às 11 e 59. Opa, tá desconfigurado aqui meu. Às 23h59. Aí eu começaria esse projeto de trás para frente, jogaria as predecessoras, sucessoras e chegaria à conclusão que meu projeto deveria ter iniciado há 2, 3 meses atrás. Eu não volto no tempo. Ah, mas Damásio, aí você não está falando nada. Porque se eu começar o meu projeto hoje, dia 7 de setembro, eu posso chegar à conclusão que o meu Réveillon vai ser adiado para fevereiro ou março. Sim. Mas se eu chegar à conclusão que esse meu projeto vai dar o término em fevereiro e março, eu estou justamente trabalhando com a minha folga total, a minha folga contratual. Tem vários nomes aí que podem atender a isso. Ah, eu fiz um projeto hoje que era para terminar em final de dezembro e está indo para março. O que eu tenho que fazer? Analisar o caminho crítico e vir reduzindo as atividades, colocando atividades em paralelismo, aumentando a equipe para chegar no 31 de dezembro. É muito mais fácil você pensar da data de início para a data do término, tá? Mas é assim, não é uma regra, né? Então, se, por exemplo, a gente vai começar um projeto aqui hoje, dia 7 de setembro, a primeira coisa que eu tenho que saber é que esse projeto, eu vou lançar a data de início do projeto. Então, agendar a partir da data de início, 7 de setembro. Só que o detalhe importante é o seguinte: ele não está aparecendo um horário aqui, mas ele tem um horário, quer ver? Ó? Se eu for aqui em arquivo, opções, aqui dentro aqui de cronograma, vocês vão ver que o Proust é configurado para trabalhar de 9 às 18. Inclusive, aqui no geral, se eu colocar o formato de data para aparecer data e hora, e for lá informações do projeto, tá lá a data de início 9 horas da manhã. Ou seja, mesmo quando eu mudar aqui, ó, para o dia 12, por exemplo, mesmo não estando aparecendo internamente,
o Proust estava configurado para 9 horas da manhã. Então, se eu colocar aqui para não aparecer, mas internamente está 9 horas. Então, se eu vou começar um projeto, eu venho informações do projeto, já tenho a hora do calendário padrão do meu projeto. Vamos pensar no 7 às 17. Vou dar um espaço aqui, 7 2.00. Quando eu der um OK e voltar, essa hora sumiu. Mas é só exibição do project. Quando eu for aqui e exibir o formato de data com hora, ela vai estar lá 7 horas da manhã. Então já fiz o primeiro passo, que é definir a data de início com hora. O segundo passo, aqui dentro de projeto mesmo, eu vim alterar período útil e configurar o meu calendário. Por acaso já até ficou alguns sem querer, eu salvei no meu global aqui. E mudar o meu calendário, né? O Proust ele trabalha padrão com 3 calendários. O padrão, turno da noite e 24 horas. O padrão, se eu clicar aqui em semana de trabalho e detalhe, ele é... Deixa eu configurar ele aqui para como ele deveria ser, gente. Desculpa. Usar período padrão. Ele é isso aqui, 9 às 18. Tá vendo? 9, tá ali um cinza clarinho, até às 18. Domingo e sábado eu não trabalho. Então eu tenho que selecionar aqui, eu posso usar o Shift, selecionar de segunda a sexta, definir período de trabalho específico e colocar de 7 às 12 e de 13 às 17. O domingo folga e o sábado folga. Damásio, a sexta-feira até 16, que é 1 hora a menos, ok. A gente vai ver por que eu não gosto dessa sexta-feira até 16. Falando aí desses 3 passos. Então, vou botar aqui, 16 horas. Vou dar ok. Defini meu segundo passo. O terceiro passo é ir em opções. Tem até um atalho aqui. Ou eu saio dessa tela e vou em arquivo, opções, cronograma. Aqui é onde o project vai configurar todo o meu cálculo convertendo em horas. O project sempre vai converter em horas. Custo, trabalho, duração. E qual é a ideia dele para chegar em horas? A quantidade de horas por dia, que no meu caso não é 8 padrão, é 9, de 7 às 17. Horas por semana, 9 vezes 5, 45. E dias por mês, são 22 aí, baseado em 5 dias úteis por semana, daria mais ou menos 22 dias por mês. Isso é importante para quando eu jogar um mês no Proust, ele converter em horas. Quando eu jogar uma semana, ele converter em horas. Quando eu jogar um dia, ele converter em horas. Um dia tem 9 horas. Então, esse aqui é o terceiro passo. Eu falei da sexta-feira com vocês pelo seguinte: eu não gosto de ter a sexta-feira até 16 horas pelo seguinte: se eu tiver aqui a atividade 1, deixa eu botar ela aqui para automático, ela já vem configurada aqui para um dia. 7/9 até 7/9, beleza. Se o meu projeto, o início dele, por exemplo, for uma sexta-feira, ou uma atividade cair numa sexta-feira, olha o que vai acontecer com um dia de duração. Um dia de duração não são 9 horas, então ele vai pegar as 8 horas da sexta-feira, porque é 1 hora a menos, mais 1 hora da segunda. Pulou aí o sábado e domingo. Esse caso aqui, eu acho que não dá diferença nenhuma do projeto. Eu prefiro trabalhar com 1 hora a menos, 1 hora a mais, desculpa, na sexta-feira. Não é 1 hora que vai dar diferença no meu projeto. Esses 3 passos, por mais fácil que seja tudo,
é bem complicado. É o caso que depois você vai abrir um projeto, está com duração quebrada, predecessora com números quebrados, durações que não batem. Você olha uma atividade, conta no dedo o início e término, a duração está dando diferente, tá? Então, esse aí é um dos pontos que eu tinha separado aí para esse bate-papo dos três passos, né? Deixa eu fechar aqui. Um outro ponto importante também é a questão de tipo de tarefa, né? O Project trabalha com três tipos de tarefa: duração fixa, trabalho fixo e unidade fixa. E o padrão do Project, se eu pegar uma atividade aqui qualquer, inserir, deixa eu botar ela como automática, vou dar um duplo clique nela e vocês vão ver aqui, ó, em avançado, que o tipo de tarefa é unidade fixa. O Project trabalha com duração fixa, trabalho fixo e unidade fixa. Como é que funciona isso? E o porquê, vocês vão entender. A boa prática de planejamento pede para planejar com duração fixa. Deixa eu mostrar aqui pelo meu PowerPoint. Eu tenho aqui uma meia dúzia de slides que explica bem isso. O Project sempre vai fazer a conta de duração, unidade e trabalho da seguinte forma: duração igual a trabalho dividido por unidade. Sempre ele vai fazer esse cálculo. Algebricamente, com esse cálculo aqui, a gente pode brincar um pouco com a matemática. Unidade igual a trabalho dividido por duração. Trabalho igual a duração multiplicado pelas unidades. Então, sempre quando você lançar uma quantidade de recursos com uma duração, ele vai calcular um trabalho. Se eu lançar um HH com uma duração, ele vai calcular a unidade. E para isso, ele vai depender se a atividade seja unidade fixa, trabalho fixo ou duração fixa. Unidade fixa. Quando eu dobro a atribuição, a quantidade de trabalho que o recurso precisa realizar, o Proust dobrará a duração da atividade para comportar a nova necessidade de trabalho, mantendo fixo a quantidade de recurso, ou seja, a unidade. Um exemplo aqui, ó. Duração 5, trabalho 10, unidade 2. As 10 horas de trabalho, se eu transformar em 20, vai pegar a duração, transformar em 10 e manter 2 unidades, porque minha atividade é unidade fixa. Isso quando eu incluir recurso, tá, gente? Duração fixa. Ao dobrar a quantidade de recursos, o Proust manterá a duração da atividade, porém dobrará a quantidade de trabalho a ser realizado, mantendo fixa a duração. Mesmo exemplo. 5, 10 e 2. O 2 eu transformar em 4, o trabalho vai para 20 e a duração fica em 5, mantendo a duração fixa. Trabalho fixo. Quando eu dobro a quantidade de recursos de trabalho atribuído, o Proust reduzirá a duração da atividade pela metade para comportar a quantidade de trabalho pré-estabelecido, mantendo o trabalho fixo. 5, 10 e 2. Agora eu vou pegar o 2 e vou aumentar para 4. O Proust vai pegar o 5, reduzir para 2,5, mantendo o HH em 10. Além dessas três, eu posso ainda ter o controlado pelo empenho, que ele só é possível quando eu estou usando unidade fixa. Controlado pelo empenho, também conhecido como efeito mutirão,
significa manter o valor total para o trabalho da tarefa, independente de quanto e quais recursos de trabalho esteja atribuído a essa tarefa. Quando novos recursos são atribuídos, sejam eles iguais ou não aos anteriores, o trabalho restante será distribuído entre eles e assim reduzirá a duração da atividade. Exemplo, controlado pelo empenho, né? Uma atividade que dura 20 dias utiliza o recurso pedreiro, com efeito multirão. Ao se acrescentar um recurso servente, a duração passará para 10 dias. Se o controle pelo empenho está desativado, a atividade só tem sua duração alterada com acréscimo ou decréscimo de recurso existente, no exemplo acima, o pedreiro. Com o controle pelo empenho desabilitado, essa mesma atividade que dura 20 dias utiliza o recurso pedreiro, com efeito multirão desativado, ao se acrescentar um recurso pedreiro, a duração continuará 20 dias. Mas caso se acrescente mais um recurso pedreiro, a duração passará a 10 dias. O agendamento controlado pelo empenho se aplica somente aos recursos que estão sendo adicionados ou removidos de uma atividade. Eu vou abrir o Project, já tenho, né, ali o Project novo aberto, e fica mais fácil a gente visualizar aqui pelo Project esses exemplos. Vou colocar aqui a coluna trabalho, a coluna duração e a coluna tipo, para a gente visualizar. Dividindo a tela aqui também ajuda muito na visualização. Vou criar as atividades com os mesmos nomes, tá? Vou colocar aqui, ó, trabalho fixo, duração fixa, só para a gente identificar melhor. Unidade fixa com empenho, unidade fixa sem empenho. Vou criar nesse projeto dois recursos aqui de trabalho, pedreiro, ajudante. Nem precisava colocar valor de hora aqui, não de taxa padrão, mas vou colocar R$100 aqui, R$80 aqui, para eu ter esses dois recursos para atribuir aqui, tá? Quando eu estiver falando de cada atividade. Não, deixa eu só... Voltar aqui, pronto. Por que? Não, eu quero gráfico de ganho. Pronto. Deixa eu só dividir novamente. Recurso, não. Eu quero que apareça aqui, predecessora. Aí eu queria que aparecesse o trabalho. Recurso, pronto. Vou pegar aqui, ó, no trabalho fixo. Vou colocar um pedreiro. Vou dar OK. Vou colocar pela coluna, né? Fica mais fácil. Não está aparecendo porque está manual. Vou botar aqui automático elas. Vamos colocar aqui o nome do recurso. Pegar aqui o pedreiro, copiar para todas. Todas estão como padrão unidade fixa, vocês podem ver aqui, né? Vou botar 10 dias de duração. Logo, vocês vão ver que ficou 80 horas de trabalho, fazendo aquela continha que a gente acabou de ver ali, né? Uma unidade, ou seja, um pedreiro, 10 dias, 80 horas de trabalho, porque eu nem mexi na configuração lá do Project, está 8 horas por dia. Vou mudar aqui para trabalho fixo. Provavelmente vai até bagunçar aqui alguma coisa, eu corrijo. Duração fixa. A unidade fixa, vou marcar aqui embaixo, ó, controlado com empenho nessa. E nessa outra aqui eu vou deixar, na de baixo, vou deixar desmarcado. Pronto. Então eu tenho uma atividade de trabalho fixo, uma de duração fixa, outra de unidade fixa com empenho, outra de unidade fixa sem empenho. Vou até fazer o seguinte para facilitar a visualização. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e mudar
as cores aqui, a gente vê o antes e o depois de cada opção. Prontinho. Agora aqui, olha só, trabalho fixo. Como é trabalho fixo, se eu pegar e aumentar o número de pedreiros, ó, vou passar para 2 pedreiros. Olha o que vai acontecer. A duração foi de 10 para 5. Para quê? Para manter fixo o trabalho. Na duração fixa, se eu fizer a mesma coisa, aumentar... Oi, pode falar. Oi, alguém ia falar alguma coisa aí? Pode interromper, tá? Se levantar sua mão aí, eu não estou vendo a tela da reunião, não. Vamos lá. A duração fixa aqui, ó, se eu pegar e aumentar de um pedreiro para 2, ele dobra o HH para manter a duração fixa. Na unidade fixa com empenho, se eu coloco o ajudante junto com o pedreiro, ele mexe na duração. Na unidade fixa sem empenho, se eu colocar o ajudante com o pedreiro, ele mexe no trabalho, não mexe na duração. Porém, se eu colocar mais um pedreiro, aí sim ele mexe na duração. Isso tudo aqui para vocês entenderem porque a boa prática do gerenciamento de projeto trouxe que a gente planeja em duração fixa. Por quê? Porque quando nós pegamos e montamos um projeto, a gente normalmente, por base de cálculos ou por base de consultas a especialista, a gente lança primeiro a duração para depois chegar no cálculo do HH quando você lança os recursos, né? É muito raro um projeto que você lança o recurso para calcular a duração. Entendeu? Esses 2 pontos aí foi um dos 2 pontos que eu tinha separado para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, me interrompam, tá? Não estou olhando a sala aí, não. Outra coisa interessante também que eu deixei para esse bate-papo de hoje, assim, de tópicos, quando eu falo de modo de exibição, né? Eu deixo o modo de exibição para ser como se fosse um principal relatório do Proust, né? Um modo de exibição, ele é composto de tabela, grupo e filtro. E o que são tabelas, né? Tabelas é a forma que o Proust organizou a mais de 300 campos, 300 colunas que ele tem por assunto. Imagina se eu abrisse aqui o Proust e tivesse igual ao Excel, várias colunas aqui, uma do lado da outra. Então, se você vier aqui exibir tabela, eu posso aqui mudar o assunto da tabela. Eu tenho até algumas personalizadas no meu Proust aqui. Eu queria falar aqui, ó, se você clicar aqui, trabalho, colunas de trabalho. Essas colunas vão estar disponíveis para você inserir em qualquer tabela, tá, gente? Tabela controle. Essa tabela controle aqui é uma tabela básica do Proust de controle, onde eu gosto de dar uma incrementada na minha, tá? A primeira coisa que eu faço na minha tabela controle é inserir a coluna status. Essa coluna aqui é a coluna mais importante para você saber se um projeto foi atualizado ou não. Por quê? Porque ela define justamente isso. A atividade que tem que ser atualizada no seu projeto de acordo com
a data de status. Quando você vai controlar um projeto, você vem aqui em informações do projeto e atualiza a sua data de status. Tem gente que não gosta de atualizar a data de status, prefere atualizar a data atual. Qual é a diferença? Quando está ND aqui na data de status, ele está usando a data atual. Porém, hoje está aqui 7/9. Se eu fechar esse projeto e abrir amanhã, vai estar aqui na data atual 8/9. Se eu abrir aqui a data de status e colocar, por exemplo, 16/9, vai ficar 16/9 aqui até eu mudar novamente. Ele não muda com o sistema. E como é que funciona essa questão aqui do status? Muita gente acha que essa palavra aqui, atrasada, tem a ver com a linha de base. Porém, vou até inserir aqui que eu gosto de ter ela na tabela de controle. A duração da linha de base. A duração da linha de base. O início da linha de base e o término da linha de base. Até esse projeto aqui, ele iniciava dia 18/7. Beleza, está salvo aqui a linha de base. Mesmo se eu não tivesse linha de base nesse projeto, vou limpar ela. Eu continuo com... Pode falar. Diga, Sérgio. Tudo bem? Uhum. Sim, sim, sim. Não, não, não. Calma. É, desculpa te interromper, mas são duas coisas bem distintas, tá? Eu nem sei se o Primavera, pela pouca experiência que você sabe que eu tenho de Primavera, eu nem sei se o Primavera, quando você abre um projeto novo, ele tem essa opção aqui, que sinceramente para mim não serve para nada, agendado manualmente. Eu não me lembro disso no Primavera. Quando eu crio uma atividade no Project, automaticamente ela vem como agendado manualmente. Que sinceramente, sabe para que serve isso para mim? Para vir aqui na duração e escrever assim: não faço ideia. Porque, tirando isso, eu não vejo utilidade em uma atividade não respeitar a predecessora, não respeitar a duração, não respeitar nada. A atividade, para mim, tem que ser agendado automaticamente. Que aí eu vou colocar a predecessora, a duração, e ele vai mudando. Esse é um ponto. Se eu não me engano, não tem nada parecido no Primavera com isso, certo? Não aparece. Sim, mas o que você está falando de schedule automático, o padrão do Project é o contrário do Primavera. Ele já vem marcado para ser automático. Se eu não me engano, é aqui em cálculo ou é em cronograma. Aqui, ó, cálculo do projeto ativado. Se eu marcar desativado aqui, vai ficar exatamente igual o Primavera. Toda vez que eu fizer uma alteração, eu vou dar um F9 para atualizar. Ele não vai calcular. Ó. Se eu colocar a atividade aqui, ó, AAA, linkada aqui na 3 não, na 2, vou botar ela aqui para agendado automático. Esse agendado automático não tem nada a ver com aquele automático lá. Lá é cálculo, aqui é agendamento da atividade. Se eu der um F9 aqui